mais incrédulo do que o diabo. O diabo era incrédulo, mas era mais porque ele que dominava tudo. Eu digo, Jesus, eu quero ser um dia teu, Jesus. Mas irmãos, os irmãos que são crentes, preste atenção no que é que o inimigo faz com as pessoas. Eu muito incrédulo, muito católico, apostólico, romano, quando saía para a missa, ia entrar numa fila por detrás do altar lá da igreja que eu ia para a missa, passava meia hora para chegar no Deus morto. Por detrás tinha um Jesus morto. E o diabo nunca impediu falar que ele era morto. E eu vi os crentes dizendo que Jesus é vivo. Vê como é que é as coisas? Servindo um Deus morto, se os crentes serviam um Deus vivo. Eu digo, está tudo errado aqui. Vou procurar esse Deus vivo. Oh, glória! Vou procurar esse Deus vivo. Mas o inimigo era muito terrível, irmão. Me levou para o centro de macumba. E chegou lá e eu quis fazer a vontade dele. Queria invocar ele. Mas eu tinha uma santa sogra. Aliás, duas sogras que eu tenho, mas mãe de uma filha só. A que criou o Bel, que muitos conhecem aqui. Eu acho que o irmão Luiz lembra que Lídia Moura é a mãe de Gito. E Maria José Moura, que tinha uma Maria aqui, foi quem criou a Isabel. Elas duas, irmão, quando souberam que a filha dela casou com um incrédulo, disse, não, ele não vai fazer da minha filha escrava do inimigo, não. Ele é sozinho lá, mas nós vamos entrar agora em oração para Jesus arrancar ele de lá. Mas, meus queridos irmãos, eu chego uma hora dessa, eu não tenho nem palavra para te agradecer, Jesus. Quando eu ia, irmãos, para o terreiro, para receber o inimigo das nossas almas, para invocar, porque ninguém brinca em Deus, irmão. O crente não brinque, porque o Satanás, ele tem raiva de crente. Não suporta crente, irmão. E esse testemunho que eu estou dando aqui, ele fica irado quando eu dou esse testemunho nas igrejas. Então, o que é que ele fez? Deus é maravilhoso. Quando eu ia para lá, no caminho, tinha uma Assembleia de Deus pregando uma banda muito grande, a igreja muito grande, que era a igreja de Cordovil. Aí eu ia passando, com meus dois filhos de lado, que eu só andava com eles dois, um do lado do outro, que são gêmeos, né? Se eu quisesse, se não quisesse, levar um, eu tinha que levar os dois. Aí quando eu ia passando com eles dois, aí eu vi um cantor cantando. Onde estás, podes tu também dizer, sou onde estás, podes tu também dizer, sou onde estás. Irmão, esse hino foi da minha conversão, o 340 da harpa cristã. Aí começaram a pregar, fazer aquele trabalho também. Jesus me segurou ali. Segurou até meu menino poder. Era para andar, toda criança para frente, ficaram quietinho, junto comigo ali. Eu digo, eita, Jesus. Aí o pastor desceu lá do púlpito, naquela multidão do jeito que saiu lá do púlpito. Lá vem ele, pá. Naquela multidão. É você. Oh glória, ora feliz nós, é você. Jesus está chamando, é você. E
começou a pregar para mim, eu comecei a chorar. E de noite fui para a igreja, irmão. Foi palavra plantada em 1978, a palavra plantada no meu coração. Eu fui em 69 para o Rio, deixei a minha noiva aqui, depois voltei, casei com ela, levei ela, incrédulo ainda, mas foi da vez que a minha sogra com a igreja aqui, a Assembleia de Deus, entrou em ação. Círculo de oração, era meu nome e tudo. E lá Jesus fazendo a obra na minha vida. Aí aceitei a Jesus de noite, irmãos. Aí vi que meu inimigo é terrível. Eu levei minha esposa para o mundo, ela como bem como faz. Ela não quer nem que eu fale o nome dela como marido. Para completar o testemunho tem que falar com ela. Levei ela para o mundo, irmãos. E quando eu aceitei Jesus, eu disse, bora para a igreja. Pensei que ela ia também. Eu disse, eu? O capeta falando sobre ela. Eu para a igreja? Não, você, irmãos. Eu sem experiência, sem nada. Aí comecei a chorar. Para mim era tristeza. Irmão. Aí chamei o pastor, uma irmã que era morreu já tem um tempo, né? Era fogo. No inimigo você não estava com ela na frente, não. Aí o pastor, o presbítero, o diácono e essa irmã. Eu disse, pastor, não suporto mais não. Vou deixar de ser crente porque a luta é muito grande. Aí disse, eu vou lá na tua casa. Mas irmão, quando chegar lá tudo de fogo, mas foi fogo. Ninguém brinca com as igrejas do Rio não, que é fogo. Lá não sei se não está do mesmo jeito, é fogo mesmo. Duvido a gente ir para a igreja para Deus não fazer maravilha, batizar e fazer maravilha, operar e curar. Aí eu digo, eita Jesus. Aí quando ela ficou assim por trás, sem querer se apresentar, né? O inimigo é terrível, irmão. É inimigo, é terrível. Aí a irmã disse, vem cá. Com aquela autoridade da serva de Deus, né? Vem cá. Vem cá, Satanás, estou te chamando. Aí quando ela chega, fez de joelho. Aí os irmãos oraram por ela, fogo desceu. Aí de noite os irmãos já sabiam do meu sofrimento. Quando o pastor fez o apelo, ela foi sozinha para o altar, irmão. Aí a ideia pegou fogo. Glória, eu chorava. Mas graças a Deus, Deus fez a obra. E agora para concluir, irmão, aí vem aquela luta, aquele negócio, todo mundo sabe como é que é, né? O crente novo convertido precisa ter muito jeito para ficar nos pés de Jesus. De madrugada, irmão, eu colocava essa face no pó, para Jesus me dar vitória. Aí para concluir, graças a Deus, fui para a igreja com a família, eram meus 2 filhos, aquela bênção, e um dia vim do trabalho, tinha que passar numa fonte d'água assim para subir uma subida que tem lá no morro. Para completar, irmãos, antes de eu ser crente, eu frequentava o centro de Macumba nessa minha subida, ir para casa desse lado esquerdo. Aí, irmãos, o inimigo já sabia que eu passava ali todo dia, aí prepara 2 ladrões. Um passou para um lado e outro passou para o outro. Já era mais de 9 lá quando terminou o culto, a rua esquisita. Aí o que é que Jesus manda? Que eu já vi lá muitos táxis subir, mas era ocupado. O táxi sempre sobe mais para morro assim, né? É ocupado, né? E esse dia o táxi veio, quando ele o táxi parou perto de mim e disse, entra. Eu sabia que tinha carro de fogo do céu, mas táxi não sabia não. Aí Jesus manda táxi, manda carro de fogo. Aí o carro parou e disse, entra aí. Eu entrei no carro. Aí o motorista disse, olha, tinha 2 homens aí recuados para te pegar. Como é que o motorista que vinha no carro sabia disso, irmão?
Não era o anjo do Senhor dentro daquele carro? Aleluia! Aí quando eu passei, ele falou isso, eu fui embora. Quando cheguei em casa que desci, quanto é que é, meu Deus? Eu disse, não é nada não. Táxi, já pegar um passageiro no Rio de Janeiro, não cobrar, irmão, só ser um táxi no céu mesmo, né? O anjo disse, não cobrou um centavo. Disse, não é nada não, irmão. Meus queridos irmãos, quando eu cheguei em casa, ela disse que eu vinha algo no chão assim. Isso é um crime do Senhor. O que foi que aconteceu, meu filho? O que foi que aconteceu? E aí eu contei para ela que o carro me pegou e 2 ladrões iam pegar. Ele saiu do centro do espírito que eu frequentava para me pegar, para me assaltar e me matar, né? Mas quem tem Jesus, irmão, é guardado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem Jesus é guardado, porque é a mesma coisa que eu senti quando dobrei meu joelho lá na igreja. Quando eu vi esses homens, senti a mesma coisa. Aí eu fiz essa mesma Bíblia aqui. Eu tenho essa Bíblia aqui que eu tenho. Eu vou, meu Pai, em nome de Jesus, que eu via muito testemunho dos irmãos dizendo que repreendia Satanás e tudo. Eu disse, eu vou em nome de Jesus. Mas Jesus sabe todas as coisas. Talvez, naquele momento, eu não estivesse preparado para enfrentar o capeta. Aí ele mandou esse carro para me pegar. Me pegou, aleluia, me livrou, irmãos. E estou aqui contando a história, porque nós temos um Jesus que cuida. É muito mais coisa, mas eu vou contar só isso até agora, porque já foi um grande livramento que Jesus me deu, e cada vez mais me firmando na rocha. Porque coisa pior que tem quando você frequenta um centro espírita, que deixa aquele centro espírita e vai para a luz. As trevas ficam tendo raiva da gente, envia todos os tipos de demônios para destruir a pessoa. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus me libertou. Desde 1978 eu sirvo esse meu Deus com alegria, entendeu? Falho, porque no bom mesmo só tem Jesus. O crente que diz que não falha, ele é mentiroso. Na caminhada dele, ele falha. Aqui, acolá, ele dá uma falhada, aleluia, porque nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Quando eu quero ser muito crente, irmão, aleluia, quero ser mais do que o irmão aqui, aí Jesus puxa mesmo, você não é nada, você é igual. Eu aprendi assim, irmão, ser igual meus queridos irmãos. Por isso que você irmão diz, normalmente você toda vez é feliz assim. Sou, irmão, porque o Espírito de Deus me ensinou a amar meus irmãos. Eu amo os incrédulos, quanto mais meus irmãos em Cristo. Que Deus abençoe meus irmãos. Ore por mim, para que Deus possa continuar me abençoando, me dando vitória. Eu quero morrer com Cristo. Aleluia. Porque tenho a certeza de um dia chegar no céu. Orando pelos irmãos e orando por mim. E que Deus abençoe a mim e toda a nossa família. Sejamos abençoados por Deus. Agradeço, irmão, a oportunidade. Desculpe eu tenho pegado esse pouquinho de tempo aí, mas é para engrandecer o nosso Deus. É isso, é edificar a igreja do Senhor e dizer que nós temos um Jesus poderoso, irmão. Não se entregue por nada nesse mundo, não. Confie nele, porque grande vai ser a minha e a sua vitória, e um dia subiremos cantando em nome de Jesus.